Vamos lá, pessoal, para mais uma questão bem interessante. Essa questão ela pode assustar um pouco, né, dado esses comandos, mas vocês vão ver que apesar de estarmos no nível 2, a gente já tem capacidade de resolver uma questão como essa que não é simples. Ela já é tida como uma questão bem complexa, tá? Então, vamos lá. O banco de dados de uma empresa contém as tabelas a seguir, que são usadas para controlar as compras de materiais de escritório. Então perceba que nós temos uma tabela fornecedor, create table fornecedor, uma tabela venda, create table venda, e uma tabela material, create table material, certo? Vamos ver o que tem em cada uma dessas tabelas, nós vamos analisar essa tabela, esses comandos, né, e depois a gente vai para a questão e saber o que realmente a questão quer de nós. Mas primeiro eu quero explorar isso aqui com vocês. Então vejam só, vamos começar aqui pela tabela fornecedor. A tabela fornecedor, ela vai ter como primeira coluna ID forne. É um number 5. O que quer dizer o number? Então perceba que eu tenho o number e eu tenho também o int, que nós já vimos, ou integer, né? Tanto faz. Vejam só, o number, ele também é para números, porém ele aceita casas decimais. Então no number eu poderia armazenar, por exemplo, 10 e 90. O int não, é só o número inteiro. Então eu só conseguiria armazenar 10. Essa é a diferença. Tá joia? No caso, para que eu represente, por exemplo, duas casas decimais, eu deveria ter declarado aqui, ó, onde tem deform, eu teria que ter o number aqui ao invés de 5, teria que ser, por exemplo, number 5,2. Ou seja, eu quero que tenha duas casas decimais. Né? Então, eu poderia representar esse 10,90. Se fosse, por exemplo, 5 e 1, eu não poderia representar 10,90, eu teria que representar 10,9, que é uma casa decimal. Como aqui ele só colocou 5, quer dizer que eu só posso ter até 5 dígitos, beleza? Então, fica parecendo a própria representação do integer, né? Que o int 10 quer dizer que é um inteiro de até 10 dígitos. Se eu colocar um number 10, também vai ser um inteiro de até 10 dígitos. Se eu colocar 10,2, aí sim, vai ser de até, eu poderei ter até 10 dígitos, porém com casas decimais. Entendidos? Então, 10,2 quer dizer que eu posso ter até 10 dígitos, sendo que aceita casas decimais. Se for só 10, quer dizer que eu posso ter até 10 dígitos sem casas decimais, que seria equivalente ao int 10. Beleza? Entendido a diferença de number e int? Então, ok. Vamos seguir. Vou apagar aqui, tá joia? Então, vamos lá. Então, quer dizer que na nossa tabela fornecedor, eu tenho o id forne, que é um number, e é not null, ou seja, não aceita números vazios, ok? Campo vazio. Nome varchar 100, também not null. Nós já expliquei bem, né? O varchar, acho que não precisa dizer novamente o que significa. Nome varchar. Telefone é char 15, not null também. E aí percebam, né, a diferença de char para o varchar. Telefone, pessoal, por que faz sentido ser um char 15? Porque o número do telefone vai ser fixo em 15 caracteres. Né? É o entendimento aqui que eu estou tendo dessa tabela. Não sei exatamente se são 15, né? Talvez se a gente pensar em um número que vai ser registrado como 55, 61, 9, 9, 2, 8, 4, 19, 19. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, por exemplo, mas vamos supor que aqui também tem um mais, né? Mais 5, 5. Aí vai para 14. Então até que faz sentido você fixar em 15, porque o telefone, se a gente for seguir um padrão, ele vai ser fixo mesmo. Já nome, por que nome vai ser varchar? Porque o nome vai variar. Vai ter gente que vai ter um nome super curtinho e gente com um nome muito maior. Então faz sentido ser um varchar para poder a gente economizar espaço de memória. Tá? Desses exemplos para a gente relembrar a diferença de varchar para char. E aqui também vai ter telefone 2, telefone 3. E aí percebam que telefone 2 e telefone 3, eles já podem ser null. Não tem uma restrição aqui
como essa de cima do not null, tá joia? E aí prestem atenção com essa última linha de comando, olha só. Eu vou ter uma constraint, ou seja, eu vou ter uma restrição. Que restrição é essa? Vai ser uma primary key, e quem vai ser a primary key? Vai ser id forne, id fornecedor. Então, essa é a primary key da minha tabela. Essa parte aqui do meio que eu pulei, essa parte aqui, ó, ela é só o nome que eu estou dando para minha restrição. Inclusive, não é nem obrigatório, tá? É só o nome que eu estou dando, porque futuramente, se eu quiser manipular essa constraint, essa restrição, se eu quiser, por exemplo, deletar a restrição, eu posso usar o nome que eu dei a ela para poder fazer esse tipo de comando. E também porque no SGBD, quando a gente vai olhar lá no programinha mesmo, né, de sistema gerenciador de banco de dados, você consegue achar pelo nome, então facilita a manipulação ali no dia a dia, a visualização, a organização dos nossos objetos do nosso banco de dados, tá joia? Então, perfeito. Eu vou fazer aqui só a estruturazinha para a gente ter o mínimo de noção do que está acontecendo. Então, eu tenho a tabela fornecedor, e ela tem um campo que é uma chave primária. Vou colocar aqui PK. Sublinhar aqui, tá? Para representar a chave primária. Então, beleza. Vamos analisar agora a nossa tabela venda. Nossa tabela venda, ela vai dar, né, create table venda, até aí tudo bem, e df number 5, not null. Não vou explicar novamente, né? Senão vai ficar muito repetitivo. Até aqui a gente já está familiarizado. E na verdade, pessoal, antes de ir para venda, vai ser melhor ir para material. Eu entendi aqui o que eles estão querendo fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro aqui para a tabela material, tá joia? Então, olha só. Tabela fornecedor, ok, tabela material. Vai criar a tabela material, vai ter o id mater, number 5, not null. Até aqui já sabemos tudo isso. Depois vai ter uma descrição, vai achar 100, not null. Ok, opa, deixa eu colocar aqui, not null. E nós vamos ter aqui também a constraint, uma constraint, certo? Ou seja, uma restrição de primary key, dizendo que a primary key vai ser quem? Primary key vai ser id material, certo? E aí, nós vamos, qual é o nome dessa chave primária? Material PK. Então, até aqui, percebam que a estrutura ela está condizente. Então, vou ter aqui também a nossa tabela material, sendo que ela vai ter id mater como PK, como nossa chave primária. Certo? E aí, pessoal, um detalhe. Percebam que as nossas chaves primárias sempre not null, né? Chave primária, ela tem que ser not null. Ok? Se ela é usada para identificar uma linha, ela não pode ser nula, senão não vai identificar nada. Combinado? Vamos para a próxima tabela. Agora, na próxima tabela, sim, nós vamos ter o create table venda, idf number, not null, idm number, not null. Deixa eu marcar as restrições aqui de vermelho. Data vai ser do tipo date, também not null. Tipo date a gente já viu, né? Vai armazenar a data no formato certinho lá, que o banco aceita datas, ok. Nós vamos ter agora preço, number 92. O que isso quer dizer? Quer dizer que preço pode ter até 9 caracteres e... pode ter até 9 caracteres, sendo que pode ter 2 casas decimais, beleza? E é not null. Quantidade, number também, not null. E aí vem as constraints. E aqui, ó, vai ser o mais diferente. Não diferente, né? Mas é muita informação num comando só. Mas vamos com calma. Olha só. Eu vou ter uma restrição, constraint, de primary key. E o que ele está me trazendo aqui? Ele está me trazendo a primary key composta. Ou seja, são 2 chaves que compõem a minha chave primária. Que vai ser idf, idm e data. Então, olha só, quem é a minha chave primária? Minhas chaves primárias serão a composição de idf, idm e data. Então, essas são as minhas chaves primárias. Então, quer dizer que, perceba que se a gente for pensar no negócio, faz sentido, né? Porque a venda,
ela seria, por exemplo, aqui, ó, venda. A venda, ela vai ser a união dos dados de fornecedor com material. Ou seja, o fornecedor... deixa eu pensar uma forma melhor de explicar isso aqui. O fornecedor, vamos supor que nós temos aqui fornecedor 1. Então, o que a venda vai ser? Vai ser a junção do fornecedor 1 vendendo o material 10, de D10, na data tal, na data 17/2. E daqui a pouco eu posso ter o próprio fornecedor 1 também, vendendo também o material 10, mas agora a data vai ser 18/2. Então, essa tabela venda, ela está servindo justamente para relacionar a tabela fornecedor com a tabela material. Sendo que nós temos como chave primária esses campos IDF, IDM e data. Isso aqui vai ser a nossa chave primária dessa tabela. PK. E aí tudo bem. Eita, que cara lascado. Então, dado essas três colunas, que são a minha chave primária, ela vai ter as outras colunas, né? Preço, quantidade e tudo mais. Então, quer dizer que, por exemplo, nessa data 1, a quantidade vendida vai ser 5. Nessa segunda linha aqui, a quantidade vendida vai ser 10. Sendo que são essas colunas aqui, a chave primária que vai identificar a quantidade de venda. Tanto a quantidade de venda que nós temos aqui, né, a quantidade, quanto o preço também da venda. Beleza? Então, a tabela venda fez todo sentido aqui para o negócio. Perceba que, lendo o código, a gente já consegue inferir o que significa, qual o contexto dessa aplicação, qual o contexto dessa tabela. Perfeito? E aí vamos seguir então. Olha só. Nós vamos ter aqui constraint, venda FK1, né, que vai ser o nome da constraint, foreign key e DF. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Está dizendo o quê? IDF, percebam, IDF, ela é chave estrangeira, foreign key, ela é chave estrangeira, referenciando, lembra lá da sintaxe? Ela é chave estrangeira. Beleza, foreign key e DF. Mas ela é chave estrangeira referenciando qual chave primária? Lembrei que chave estrangeira tem que referenciar a chave primária de outra tabela. Lembra da integridade referencial? Ela tem que referenciar a chave de outra tabela. Então, ela vai referenciar a tabela fornecedor na sua chave, na sua coluna IDForne, que é a chave primária de fornecedor. Então, vejam que IDF aqui, ó, ela é associada a IDForne, que é uma chave primária em fornecedor. Lembre que chave estrangeira pode referenciar, por exemplo, a chave candidata, não tem problema, beleza? Que são as mesmas restrições ali, para ser chave primária. Então, não teria problema, mas aqui, geralmente, o comum, né, vai referenciar a chave primária. Da mesma forma que, se nós seguirmos aqui embaixo, constraint venda FK2, que é o nome da constraint, é uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira. Mas quem que é a chave estrangeira? É IDM. Então, quer dizer que IDM também é uma chave estrangeira. E ela referencia quem? Se é uma chave estrangeira, eu preciso referenciar uma chave primária em outra tabela. Ela referencia, references, a tabela material na sua coluna ID matter. Então, quer dizer que IDM vai referenciar em material a minha coluna ID matter, que é a chave primária em material. Conseguiram entender? Então, perceba que aqui em cima, olha só, aqui nós estamos falando que essas três colunas, deixa eu mudar uma cor aqui, essas três colunas, elas são chave primária dessa tabela. Perfeito. Então, venda vai ter sua chave primária, tudo bem. Porém, dentre as chaves primárias de venda, duas chaves são chave estrangeira. Então, elas referenciam, elas vão ter valores que advêm de outras tabelas. Então, tanto IDF advém de fornecedor, IDM advém de material e data advém da própria tabela venda. E essas três colunas juntas compõem a chave primária, né? No caso, a chave primária é composta de venda. Espero que tenha ficado claro. Se tiver ficado confuso, vocês me avisem, tá? Espero que não tenha dado nó na cabeça de vocês, mas acho que ainda tende a clarear um pouco mais. Então, vamos seguir, que nós exploramos muito bem esses comandos aqui. Vamos seguir aqui. E aí a questão, aqui ainda é da questão, tá? A questão segue dizendo o quê?
As figuras abaixo exibem os dados que se encontram armazenados nas tabelas usadas para controlar as compras de materiais de escritório. Então, isso aqui a questão trouxe para a gente. E aqui nós vamos fazer um cara crachá. Eu quero saber se essa representação dessas tabelas está condizente com a criação das tabelas, tá? E aí, pessoal, aqui nós estamos explorando porque a gente vai resolver de cara sem passar por um contexto, sem a gente revisar algumas questões. Algumas coisas que eu julgo importante. Então, vamos fazer esse cara crachá? Então, olha só. Fornecedor. Eu tenho DFORN, nome, TEL1, TEL2, TEL3. O que tem de importante aqui? Eu vou apagar aqui, tá? Então, qualquer coisa vocês tiram um print, eu vou apagar porque é muita informação. Melhor deixar mais organizado. Deixa eu apagar a página atual. Então, olha só. O que eu tenho de importante em fornecedor? Eu tenho o quê? Eu tenho minha tabela IDFORN, que a gente já viu que ela é primary key, ok? Ela é primary key. Então, olha aqui, ó, já vou falar que IDFORN é PK. E é importante vocês perceberem, por ser PK, aqui deveria estar sublinhado. Mas a gente não pode confiar unicamente no desenho, tá? É bom a gente olhar o código. O código vai dizer mais pra gente do que qualquer outra coisa. Então, IDFORN é PK. O que mais eu tenho que observar? Nome é not null, então eu tenho que ver se todas as linhas têm o nome preenchido. T1 também é not null, então eu tenho que ver se todas as linhas, todas as tuplas têm o T1 preenchido. E as demais, tudo bem, pode ficar vazia. Então, vamos lá. Nome é not null. Vou colocar aqui not null. Telefone é not null. Então, perfeito. Todos estão preenchidos, como deve ser. Então, a representação até aqui está ok, sem maiores problemas, certo? Vamos para a próxima? Vamos ver agora material. Material. Vamos lá. Tabela material. Ela vai ter a chave primária IDMater, que é a nossa chave primária aqui. E descrição também é not null. Vamos ver se está de acordo? Vamos na tabela material. IDMater, aqui vai ser a nossa chave primária, PK. E descrição não pode, ela é not null, então não pode ter registro vazio. Então, ok, está tudo preenchido. Perfeito. Tá, então, sem nenhum problema. Vamos agora para a venda. Venda, nós vamos ter como chave primária. Deixa eu colocar uma outra cor aqui. Nós vamos ter como chave primária IDF, IDM, data é not null, preço é not null, quantidade é not null. Ah, e data também é chave primária, certo? Data também é chave primária, que nós sabemos disso por conta disso aqui, ó, constraint, primary key, IDF, vírgula, IDM, vírgula, data. Então, nossa chave primária é composta. Vamos lá na representação, então. Eu vou ter que IDF é PK, IDM é PK, data é PK, preço e quantidade é not null. Então, perfeitamente, não tem nenhum registro sem estar preenchido. Ok. E aí, o que nós temos que observar? Nós temos que observar, e aqui é o ponto mais crucial dessa questão, nós temos que perceber a integridade referencial. Ou seja, se eu sei que IDF, deixa eu fazer aqui, IDF e IDM são chaves estrangeiras, quer dizer que eu não posso ter valor aqui que não venha da chave primária da tabela referenciada, certo? Então, olha só. Eu tenho aqui perceba que IDF é chave estrangeira que referencia o fornecedor. Então, eu vou ter aqui perfeito. 333, vou ter aqui também, perfeito. 333 novamente. E aqui, ó, percebam que vocês poderiam falar assim, mas é chave primária, não pode repetir, 333 está repetindo. Mas ela é uma chave primária composta. Então, o erro seria repetir as três. Uma só não tem problema, ela é chave primária composta. Então, a chave primária composta com todas as suas colunas que não pode se repetir. Então, o fato de repetir só a IDF, está tudo certo, não tem problema nenhum. Beleza? 222 também tem referência aqui. 222 referencia aqui, ok. 111 também tem a referência aqui em cima. Perfeito, sem nenhum problema. Agora, vamos olhar IDM, porque ID material também é chave estrangeira. É uma chave primária para venda, mas ela é uma chave estrangeira que referencia a tabela material. Então, olha só. 1010, 1010, ok. 3030, 3030, ok. 2020, 2020, 2020, ok. 2020, ok. 1010,
10, 10 também é ok. Então percebam que esse exemplo que a questão trouxe para a gente está super consistente. Não tem problema algum aqui. Beleza? Tá claro que como que a gente trabalha com essa integridade referencial? Se eu tivesse aqui, ao invés de 333 fosse um 3330, aí seria um problema. Porque se sua chave primária, ela obrigatoriamente tem que ser chave... Aliás, desculpa. Se ela é chave estrangeira em venda, ela obrigatoriamente vai ter que ser chave primária aqui na tabela fornecedor. Então, deveria ter um registro 3330. Ok? Então, até aqui está tudo certo. Todas as referências estão perfeitas. E aí sim, vamos para o que ela está pedindo para a gente, que a questão está pedindo. Olha o tanto de coisas que a gente tem que abordar para conseguir resolver as questões. Mas vocês vão ficar craques e vão fazer isso bem rapidinho. Então, a primeira questão. Ele pergunta aqui, né? Considere as informações apresentadas, qual comando SQL será executado sem erro. Sem erro, ok? Então, vamos para a primeira alternativa. A. Insert into fornecedor, até aqui ok a sintaxe, e deforne, nome, TE1, TE3, values. Aqui eu já, como a gente fez aquela análise, já ligou o alerta. Quem que é obrigatório em fornecedor? Vamos dar uma olhada? Olha só. Fornecedor, eu tenho que ser not null em deforne, eu tenho que ser not null em nome, eu tenho que ser not null em TE1. E o que que a questão trouxe aqui pra gente? Ela não trouxe TE1, mas tem que trazer. Porque TE1 é obrigatório, não pode ser nulo. Certo? No mais, ela referencia aqui, iria colocar no IDFORN o valor 55, em nome o valor fornecedor 5, em telefone 2 o valor 21, aí aqui ó, até que justifica, o hífen aqui também, né, justificar aquele valor de 15 e tudo mais. E TEL3 ele colocaria null. TEL3 poderia ser null, sem nenhum problema. O grande erro aqui é que ele não está trazendo o valor para TEL1, e ele é obrigatório, porque é not null, ele tem que estar constante na nossa tabela, ok? Então, vamos para a alternativa B. Insert into venda. Em tabela venda, os valores 3030, 222, é que vem a data, né? 10.50, 80. Vamos, então, dar uma analisada nessas informações. Tabela venda. Então, tabela venda, ele vai inserir na tabela venda, qual é o primeiro valor? 3030. Então, ele inseriria aqui 30, 30, 30, 30, 30. Depois, 222, que seria respectivo a IDM, 2222, ok? Depois, a data. Perceba que aqui, ó, ele colocou into venda, ele não colocou aqui o nome das colunas. Então, se ele não coloca o nome das colunas, a gente tem que inserir, esses campos que a gente está inserindo tem que vir na ordem correta da tabela. Tá? Então, por isso que eu já estou colocando ali, já preenchendo na ordem certinha, porque ele não trouxe as colunas. Então, eu tenho que seguir a ordem correta. Depois ele traz data, né? 2/2/2018, que viria, então, 2/2/2018. Depois viria 10.50, 10.50. E agora, eu poderia inserir 10.50 em preço? Vamos dar uma olhada lá na tabela? Olha só, tabela venda, preço, 9,2. Então, perceba que ele permite que tenha 1.50, porque ele permite dois números como casa decimal. Beleza? E é not null. Tem que estar preenchido. Então, até aqui, ok. E, por fim, a quantidade, 80. Então, a quantidade, 80. Opa. Quantidade, 80. E eu pergunto para vocês, tem algum erro nessa questão? O que vocês acham? Acharam algum problema aqui? Olha só, pessoal, qual que é o problema aqui. O problema aqui é que ela está ferindo, essa alternativa está ferindo a integridade referencial. Porque 3030 deveria ter algumas chaves primárias em fornecedor com valor 3030. Não tem. Então, essa chave estrangeira, ela está se referindo a quem? A ninguém, porque não existe essa chave primária. Então, o erro está justamente nesse valor de chave primária. Beleza? Então, olha a nuance dessa alternativa. Essa questão é realmente muito boa. Então, também está errada. Letra C. Ele vai deletar da tabela fornecedor a linha, né, a tupla em que IDFORN não esteja not in, select IDF from venda. Aqui nós temos um comando novo, o not in. O que o not in significa? O not in ele vai trazer para a gente
é o in e o not in, né? Nós temos o in e o not in. Então, qual que é a ideia? A ideia é que o in é usado para filtrar resultado com base em alguma lista de valores. Então, por exemplo, poderia ter aqui, ó, pensa na seguinte consulta. Select, asterisco, vou selecionar todas as colunas da tabela venda, né? Vamos trabalhar ali com a tabela que a gente está tendo. Venda, tabela venda, where. Então, eu quero selecionar todas as colunas da tabela venda em que, deixa eu ver uma coluna aqui de venda, em que o preço, quantidade, pegar a quantidade, em que a quantidade in, essa é a sintaxe, vou colocar aqui in, que eu vou fazer o filtro agora, tá? In, quantidade seja 10, 20, 30. O que isso aqui está fazendo, pessoal? Está fazendo o seguinte. Imagine que eu tenho uma tabela gigante de venda com vários valores, com milhares de tuplas. Milhares, milhares, milhares. E nas tuplas lá vai ter várias quantidades de venda. Que nem essa tabela nossa aqui. Tem a venda com quantidade 1000, com quantidade 10, 200, 120, 100, 500. Só que o que eu estou querendo aqui? Eu quero selecionar. Acho que eu vou até jogar para a tela de lá. Só um minutinho, acho que vai ficar melhor para vocês visualizarem. Copiar. E vou jogar aqui. Pronto. Então, o que eu estou querendo aqui? Eu vou querer selecionar de todas essas linhas aqui, aquelas linhas em que tem a quantidade de venda 10, ou tem a quantidade de venda 20, ou tem a quantidade de venda 30. Então, olhando para esse próprio exemplo da questão, qual linha seria retornada? Olha só. Essa seria retornada, porque é 10. 10 está aqui dentro da minha lista de valores do in. Depois não tem 20, não tem 30, então só seria retornado 10. Então quer dizer que essa consulta minha aqui, ó, ela só iria retornar essa segunda linha de vendas. Então é isso. O in, ele vai comparar cada tupla da tabela com os valores internos a esse comando in. Se eu tivesse aqui, por exemplo, ao invés de 20, 200, ele ia me retornar também essa linha, certo? Ou se ao invés de 10... Ou melhor, se ao invés de 300 fosse 100, ele iria me retornar também essa linha, 100. Entendido? Então, para isso que serve o in. E da mesma forma que nós temos o in, nós temos também o not in, que é o inverso. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero todas as minhas vendas, todas as minhas vendas, menos, ou seja, não aquelas que tenha uma venda na quantidade 10. Então, quer dizer que vai trazer 1000. 10 não vai trazer, que eu coloquei not in 10. Vai trazer 200, 120, 100, 500. E eu poderia aumentar aqui, ó. Também não quero as que foram vendidas na quantidade de 120. Então, também não vai trazer mais essa linha. Vai trazer 1000, 200, 100 e 500. Deu para entender? Então, o not in é para esse tipo de filtro. Eu vou filtrar os valores da minha tabela com base numa lista de itens que eu passo dentro dos parênteses. Tá joia? Então, para isso que serve o not in. Então, eu vou apagar aqui e nós vamos voltar lá para a questão. Not in é muito importante, tá? A gente vai ver mais para frente novamente, mas espero que vocês já tenham entendido. Então, olha só. Ele vai deletar de fornecedor, where e for not in, select e df from venda. Então, ele vai deletar da tabela fornecedor, where, aqueles casos em que select df from venda não exista. Então, vamos fazer o seguinte aqui para ficar mais claro para vocês. Primeira coisa que nós vamos fazer é esse comando interno. Eu vou selecionar o IDF de venda. Está selecionando o IDF de venda. Então, quais são as opções de IDF? Olha só, eu tenho 1. Essa consulta está fazendo. Seleciona IDF de venda. Depois tem 3. Depois tem 3 novamente. Depois tem 2, 1. Então, é isso aqui que aquela consulta interna está fazendo. Então, olha só, vou trazer para cá. A gente não fez o exemplo aqui com lista? Eu não trouxe aqui os números separados por vírgula? Então, é isso que esse not in está fazendo. Ele está trazendo isso aqui, ó. Percebam que é como se ao invés de ser isso aqui,
fosse o quê? Notin 111, Notin 333, Notin 333, Notin 222, Notin 222, Notin 111. Então é isso que ele está fazendo, que é o mesmo que eu fiz aqui do lado. Eu vou apagar porque está muito bagunçado já. Vocês entenderam o que ele quer? Então ele quer deletar os fornecedores em que idforne não esteja not in dentro desses valores. Então, idforne na tabela fornecedor não pode estar incluso nesses valores daqui. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? Olha só, nós sabemos que são esses valores aqui. E aí ele vai deletar os valores de fornecedor que não estão inclusos nessa lista dada pelo not in. Tá entendido? Espero que vocês estejam entendendo. Então, por exemplo, olha só, ele vai deletar os que, vamos voltar aqui, ele vai deletar from fornecedor, o ID fornecedor que não esteja na lista. Vamos ver quem está na lista? 111 está aqui na lista? Está na lista. 333 está na lista, também está na lista. Ou seja, está na lista do not in. 333 está na lista. 222 também está na lista. 444 não está na lista. Então, olha só. Ele quer o not in. Então, quem é que ele vai deletar? Ele vai deletar aquele fornecedor que não esteja nessa lista. Qual é o fornecedor que not in, que não está nessa lista? É o 44. Então, ele iria deletar essa última linha aqui, ó. Entendido? Então, qual que é a ideia dele? Ele acabou por deletar o fornecedor que não vendeu nada. Concorda comigo? Que essa é a ideia no final das contas? Ele veio na tabela venda, pegou o ID de todo fornecedor que vendeu algo, depois ele comparou o ID do fornecedor que vendeu algo com todos os seus fornecedores. Sendo que de todos os seus fornecedores, o único que não vendeu nada foi o 444. Então ele vai lá e deleta essa linha. É isso que esse comando está fazendo. Se não tiver ficado claro, a gente vai ver mais isso mais pra frente. Mas espero que já tenha clareado um pouco. Não é simples mesmo não, mas a gente vai se habituar. Fiquem tranquilos. Então, pessoal, essa consulta da letra C, ela está perfeita. Não tem nenhum problema aqui, tá? Eu vou deixar ela marcada aqui, mas nós vamos analisar as próximas. Então, vejam só. Deixa eu limpar aqui também um pouquinho. E vamos seguir. A letra D. Delete from fornecedor where tel3 is not null. Então, vamos lá. Ele vai deletar da tabela fornecedor where tel3 is not null. E aqui, mais uma atenção. Not null. Pessoal, não é possível fazer, por exemplo, ó, where tel3 igual a null, tel3 igual a not null. Isso aqui não é possível. Não existe essa sintaxe. Com null, nós só usamos is null e is not null. Tá? Isso aqui, ó, esqueça. É errado. Não existe essa igualdade. Com null e not null. É is null ou is not null. Ponto. Beleza? Prestem atenção, porque isso aqui é recorrente também. Então, até aqui tudo certo, ele colocou is not null. Então, ele quer deletar de fornecedor aquelas linhas em que tel3 is not null. tel3 não é nulo. Vamos ver aqui, então, o fornecedor. O que ele vai deletar? Ele quer deletar em que tel3 não é nulo. Então, ele ia deletar justamente essa linha, que é a linha em que tel3 não é nulo. E ele poderia deletar. O que a gente tem que prestar atenção nessa questão? Na integridade referencial. Percebam o quê? Deixa eu apagar aqui, tá? Tem muita informação. Quer dizer que, se ele apagar essa linha, ele vai apagar 222. Porém, o 222 está sendo usado como chave estrangeira aqui, ó. E aí não pode, pessoal. Porque se ele apaga essa linha, a gente vai ter um problema de integridade referencial. Porque essas duas linhas aqui de venda vão ficar órfãs. Tá, elas são chave estrangeira, mas cadê a chave primária a que ela se refere? Então não pode, porque vai ferir a integridade referencial. Isso só seria possível se tivesse um delete on cascade, porque é deletar tanto a linha da chave primária quanto as linhas da chave estrangeira. Mas não é o caso da questão. Beleza? Então aqui feriria a chave, a integridade referencial. Então não pode. Letra E errada. Desculpa, letra D errada. Letra E. Insert into fornecedor values 999 xxx 612113. Então vamos ver aqui o que tem de errado. Olha só, fornecedor, ele não colocou aqui o nome das colunas.
Então, isso pressupõe que nós vamos inserir esses atributos aqui em ordem, certo? Lá na tabela fornecedor. Então, olha só, primeiro nós vamos ter 999, na tabela fornecedor, 9999, seguido de xxxx, então o fornecedor teria o nome xxxx, ele teria o telefone 61213, 612213. Então, pessoal, percebam que nessa última opção, ele não falou nada de TEL 2 e TEL 3. Como ele não especificou as colunas, ele deveria ter colocado, mesmo que vazio, ele deveria ter colocado aqui, ó, vírgula, null, vírgula, null. Aí sim iria dar certinho. Só que ele não colocou. Ele deveria seguir certinho, como ele não especificou que as colunas que ele está inserindo, ele deveria seguir e especificar todas as colunas em values. Então aqui é o erro da letra E. Beleza? Então, vejam que é uma questão nada simples, espero ter sido claro, é muita informação, mas isso aqui é importantíssimo. Joia? Um abraço e até mais.